grande, que a terra é descanso para os seus pés. Ele manda no vento, manda no fogo e manda na água. É dono de tudo e ainda tem tempo para cuidar de mim. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel, Ele é fiel. Deus é fiel, Ele cuida de nós. Diante das ondas, diante das dores, Ele está lá. Deus é fiel, Ele cuida de nós. Dentro do vale, dentro da fornalha, meu Deus está lá. A paz, Senhor Jesus. Eu quero deixar uma mensagem para a sua reflexão espiritual. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Você vai refletir a sua vida com o Senhor. Como você está na presença do Senhor? Quem é você na presença do Senhor? Dentro de você, no seu coração, você se sente realizado por servir ao Senhor? Você se sente completo? Dentro de você sente que o Evangelho te completou? Ou você ainda sente um vazio, alguma coisa assim que nem você sabe explicar? O Espírito Santo, ele vai sanar suas dúvidas, mas isso só é feito por meio de orações secretas, aquela oração lá do íntimo, sabe? Quando você dobra o seu joelho, só você e o Senhor, e você começa a abrir o coração, mesmo sem saber falar, mas o Espírito Santo, crendo que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Senhor sabe o que tem dentro de nós. Muitas vezes não sabemos como expressar para o Senhor o que é que está dentro, mas a gente sente que tem alguma coisa faltando, que tem algo que ainda tá meio duvidoso. Não é algo assim do inimigo, mas é algo estranho que está faltando. E o Espírito Santo, ele tem a resposta, mas muitas vezes o que falta é uma oração mais sincera diante do Senhor. Você expor quem é você. Quem é você? Na sua casa, no seu particular, com seu esposo, com sua esposa. Quem é você? Com o seu relacionamento com seu filho. Quem é você sozinho, sozinha? Quem é você? Amém? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra às escondidas por outro lugar, é certamente um ladrão e assaltante. Porque o pastor das ovelhas entra pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Depois de conduzir todas para fora, vai andando na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Elas nunca seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Aqueles que ouviram Jesus usar essa parábola não entenderam o que ele queria dizer. Então aqui não é simplesmente você fazer parte de uma igreja que obedece doutrina, não usa brinco, batom, não corta o cabelo, usa uma saia composta, uma roupa comportada, não usa salto. O Evangelho não é só isso, o Evangelho é muito mais que isso. O bom pastor, ele é único, só tem um. Então, muitas vezes, você ouve uma mensagem
E só que ainda falta alguma coisa. Você não sabe explicar o que é. Então esse é o impostor que quer roubar as ovelhas do Senhor. Se você é ovelha, enquanto o verdadeiro pastor não aparece para falar com você, para abrir essa porta, para você poder sair, porque Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Então você vai continuar aprisionada dentro de si. E aí, quando o Senhor de fato vem ter um encontro pessoal com você, e isso vai além do batismo, vai além de muitas coisas. Não é simplesmente aceitar Jesus e ser batizado nas águas, nascer de novo. É muito mais que isso. O Evangelho é muito mais que isso. É o Espírito Santo fazendo morada dentro de você. E para o Espírito Santo fazer morada dentro de você, você precisa abrir o seu coração. Então, quando o pastor vem, o porteiro ele abre a porta e ele fica chamando as ovelhas. E aí, dentro da nossa alma, é o som que a nossa alma vai reconhecer. É a mesma coisa de, por exemplo, os celulares hoje, você pode colocar a senha por digital. A sua digital está registrada ali. Pode vir 10 pessoas e marcar digital para tentar desbloquear o seu celular. Não vai conseguir, porque é só você que vai conseguir desbloquear o celular. Mesma coisa é quando ouvimos a voz do bom pastor. Quem é ovelha, assim que ouve, pode ter ouvido várias vozes. Não, serve ao Senhor assim, não tem problema, pode servir ao Senhor dessa outra forma. Mas quando o verdadeiro pastor fala, é como se fosse a digital ali para detectar, para desbloquear aquilo que está dentro de você. E aí você segue porque você sente na sua alma que é Jesus falando com você. E aí você sai, o pastor chama, as ovelhas saem, você está ali no meio, vai saindo e o pastor vai falando, né? Ele chama as suas ovelhas pelo nome, tá vendo? Pelo nome que o Senhor chama. É pelo nome. Então, enquanto você não ouvir o seu nome, o Senhor te chamar pelo nome, não saia, não seja enganado. Sabe? Não seja enganado. Chama pelo nome e leva todas para fora. Depois de conduzir todas para fora, vai andando na frente delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, enquanto eles vão caminhando, na caminhada com Cristo, Ele vai falando com você. E você está ali atrás, seguindo junto com as outras ovelhas. Você vai ali seguindo junto com as outras ovelhas. O inimigo vai imitar a voz do pastor, alguém vai se disfarçar para ter aparência, mas você vai saber dentro de você. Porque o Senhor não deixa nós sermos enganados, não deixa. O Senhor não deixa. A gente tropeça, a gente se machuca, né? Muitas vezes a gente quer ser enganado pelo coração, mas o Senhor não deixa. Por quê? Porque aqui mais pra frente, no 25, ainda no capítulo 10, versículo 25, fala assim: eu já lhes disse a você e vocês não creram em mim. Aqui é os judeus questionando Jesus, né? Estavam questionando Jesus e Jesus estava respondendo: eu já falei, mas vocês não creem em mim. A prova está nas obras que eu faço em nome de meu Pai, mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Tá vendo a diferença? Porque quem é ovelha, é como eu falei, da digital, tá lá dentro. Só o Senhor tem acesso. Mas vocês não creram em mim porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Porque está dentro. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão, porque o meu Pai me deu todas elas e Ele é mais poderoso do que todos. Por isso, ninguém pode arrancar nenhuma delas da sua mão. Eu e o Pai somos um. Os salvos do Senhor, eles não vão se perder,
porque eles já são escolhidos desde a eternidade. Desde a eternidade. Então o Senhor já separou esse tanto de pessoas aqui. É esse tanto de pessoas que vão... E o Senhor coloca ali aquele código dentro da gente, das ovelhas. Por isso que a Bíblia fala, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então muita gente é chamada para cantar, para ministrar, para profetizar, para pregar a palavra, mas não são escolhidas. E os escolhidos têm algo dentro dele que é um código especial que o próprio Deus coloca. É marcado pelo próprio Deus os escolhidos. Então, quando você vê alguém se corrompendo, alguém se afastando, alguém... Ai, meu Deus, essa pessoa... Então, tem que ver se realmente essa pessoa é uma escolhida de Deus. Porque quem é escolhido, por mais que é enganado ali, mas o Senhor está ali para colocar no caminho de volta. Então as ovelhas, ela ouve a voz do pastor e o pastor chama elas pelo nome. Sabe, uma vez eu estava na igreja e o Senhor revelou para o pastor uma campanha que tinha que chamar os irmãos pelo nome. Tem muitos anos isso, creio que mais de 15, 16 anos, não lembro. Quase 20, enfim, mais ou menos nesse período de tempo. E aí eu achei interessante, né? O Senhor chamando pelo nome, o Senhor revelou e ele saiu anotando o nome das pessoas. O Senhor eu creio que o Senhor falou para ele, não sei como foi que aconteceu, porque eu era adolescente, quase jovenzinha, eu tinha 17 anos, então eu não lembro exatamente, mas eu sei que todos os dias na rádio, que a igreja tem uma rádio, né, da própria igreja, e ia chamando o nome das pessoas, chamando, aí entrou na turma do R e chamou Raquel. Quando chamou meu nome, eu senti dentro de mim que aquilo se identificou. Porque a Bíblia fala que o Espírito testifica dentro de nós que aquilo provém do Senhor. E o que provém do Senhor gera fruto. E o que não provém do Senhor cai por terra. Então, teve um dia específico que ele marcou para todos nós comparecermos. E nós fomos, né, os irmãos que ouviam, aí ele ficava falando, quem ouviu seu nome na rádio? E aí ele fez a oração por todos, né, nós entregamos o futuro na mão do Senhor, o que o Senhor tinha determinado que iria acontecer na vida de todos ali, está acontecendo na verdade, alguns, né, eu creio que alguns o Senhor já recolheu, no caso ele, né, o Senhor já recolheu esse pastor, e eu tô aqui. Então, as ovelhas, o Senhor, ele chama pelo nome. Um dia, ainda que seja no mundo espiritual, mas você vai ouvir o seu nome. Se você ainda não ouviu. E você que já ouviu o seu nome, faça a vontade do Senhor. Siga o Senhor Jesus. O Senhor vai falar com você. Ele vai confirmar essas palavras aqui em sonho. Vai confirmar na boca de uma outra pessoa. É assim que o Senhor faz. Mas Ele nunca deixa, o Senhor Jesus nunca deixa as suas ovelhas desamparadas. Não deixa. Ele mesmo vem reger o seu rebanho. É o próprio Jesus quem dá as ordenanças, quem direciona. E Jesus, ele não agride o rebanho com palavras. Jesus, ele não oprime o rebanho. Em nenhum momento você vê nos ensinamentos do Senhor Jesus, ele oprimindo os discípulos, ele repreendendo de uma forma assim, opressora. Jesus repreende, sim. Deus repreende e castiga todos quanto ama, sim, mas Deus sabe como repreender e castigar alguém. O ser humano não sabe. Satanás mais ainda. Ele oprime mesmo. Então,
Que o Senhor Jesus venha te chamar, que você venha ansiar para ter aquele encontro especial com o Senhor. E vai ser inesquecível. Porque dentro desse propósito do Senhor chamar pelo nome, eu também fiz uma campanha Meu Futuro nas Mãos do Senhor. Sabe? Lá nessa igreja, né, que o Senhor também revelou para esse pastor, entrega especial, entrega total do futuro nas mãos de Deus. E eu entreguei o meu futuro. Ali, eu estava namorando uma pessoa da igreja e eu sabia dentro de mim que aquela pessoa não fazia parte do meu futuro. Eu sentia dentro de mim, aquele moço não era o meu marido. Porque uma pessoa escolhida, ela sabe, dentro de nós, o Senhor não deixa a gente ser enganado. Sabe o que vem de Deus e o que não vem. Só que muitas vezes a gente quer permanecer no engano. Nós queremos permanecer errados ali. Sabe, você vai congregar numa igreja que você julga que Jesus está ali. E ainda que o Senhor esteja, mas você sente que ali não é o seu lugar ainda. O Senhor quem vai tirar você de lá. Não fique procurando igreja para congregar. Não fique procurando pessoas para se relacionar. Não fique procurando canais para você ficar se encontrando. Não. Você tem que procurar ter um encontro com o Senhor Jesus. A sua única preocupação nessa terra é se encontrar com o Senhor Jesus. Porque tem muitas coisas que só Ele pode sanar dentro de você. Muitas dúvidas e questionamento. Porque nós temos questionamento. Todos nós, o ser humano no geral, tem questionamentos. Mas só os escolhidos têm resposta. Uma resposta concreta, uma resposta firme, baseada na palavra. Porque tem coisa na Bíblia que muitas vezes a gente olha e a gente não entende. E só quem já saiu com o Senhor Jesus que vai compreender. Por quê? Porque aqui, eles ouviram aqui no versículo 6. Aqueles que ouviram Jesus usar essa parábola não entenderam o que ele queria dizer. Aqui no 25 fala assim, era inverno e Jesus estava em Jerusalém na época da celebração da festa da dedicação. Ele estava no templo caminhando pela parte conhecida como alpendre de Salomão. Os judeus rodearam Jesus e perguntaram, até quanto tempo o Senhor ainda vai nos deixar na dúvida? Se o Senhor é o Cristo, diga de uma vez. Aí ele vem com a resposta, eu já falei, só que vocês não creram. Por quê? Porque eles não eram ovelha. Porque as ovelhas, quando o Senhor já chama, elas já vão. Olha, os discípulos, eles eram ovelhas. Eles eram ovelhas. Um deixou se enganar pelo coração e deu lugar para o inimigo. E Satanás, quando ele acha uma brecha, ele entra de uma vez. Ele não vai esperar muito tempo, não. Então, não fique questionando, murmurando, mas queira ter um encontro com Deus. Não fique atrás de pessoas. Não fique atrás de pessoas, porque as pessoas são falhas, as pessoas se corrompem. Mas Jesus não, Jesus é perfeito. Jesus chamou os 12 discípulos pelo nome. E tem questionamentos que só o Senhor pode trazer resposta. E tem questionamentos que o Senhor precisa nos preparar para poder responder, porque tem coisa que nós não estamos preparados. Então a única preocupação nossa tem que ser que o Senhor venha nos chamar pelo nome e venha nos tirar para fora. Porque quando a gente conhece a verdade, nós somos livres. O Senhor vai abrindo o nosso entendimento, vai abrindo os olhos do nosso entendimento. No livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 14, diz: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Ou seja, é a abertura da mente. É na sua mente que o Espírito Santo quer resplandecer. Quando ele resplandece, você olha para a palavra de Deus e ela faz parte de você. Você sente que ela faz parte. E você sente que precisa dela muito mais do que um sermão de alguém importante. Você sente que precisa da palavra de Deus muito mais do que alguém pregando, alguém de nome, alguém conhecido, alguém falando
de você, te elogiando, não. O Senhor Jesus, é Ele. Anseie ouvir a voz do Senhor, te chamar. E isso só é possível no nosso particular com o Senhor. Amém? Medite na palavra do Senhor. Não está entendendo? Não entende? O Senhor, Ele clareia, mas insista com o Senhor. Deus, eu não quero ser um chamado, eu quero ser um escolhido. Eu não quero simplesmente ser chamado, eu quero ser escolhido, Senhor. Eu quero ser escolhido do Senhor, eu não quero ficar criticando, duvidando. Não, Senhor, eu quero mais do Senhor. Quando o Senhor me despertou, porque lá atrás, quando eu vi o meu nome sendo chamado, eu não me posicionei ali no mesmo instante. Eu vim me posicionar anos mais tarde, precisou acontecer muitas outras coisas. Quase morri nesse período. Eu ia morrer, eu estava saindo para trabalhar e passou algumas pessoas fazendo perguntas para mim, já era de madrugada ainda. Então eu senti que aquele dia eu ia morrer, né? Eu ia morrer. E eu não estava preparada. Então, porque eu andava muito vaidosa, eu era muito vaidosa. Então, se eu morresse ali, naquele estado, eu não ia para o céu, mesmo que eu ouvisse o Senhor me chamar pelo meu nome. Então, nós temos mesmo, escolhido, mas eu tenho que me levantar e querer. Depois de acontecer muitas situações que eu vim dar lugar para o Senhor, abri o coração para o Senhor. E aí os mistérios começaram a fluir na minha vida. Então, queira um encontro especial com o Senhor. Queira mudança de vida, mudança, abertura de mente. Queira isso para você. Amém? Medite na palavra do Senhor. Que o Senhor, o Espírito Santo, Ele venha aperfeiçoar o discernimento aí na sua vida, para que você venha ter um encontro especial com o Senhor. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Sabe por que a dor insiste em voltar e a dúvida lhe acompanha ao caminhar? O medo de não dar certo está sempre soprando aos seus ouvidos. Falta de oração, ainda não abriste o coração. É uma confusão na sua mente, quantos questionamentos. Está com a Bíblia na mão, mas ainda não entende. Falta humilhação. Ainda não abristes o coração. A oração é um cultivo. Ainda não semeaste, já quer escolher. A oração é um cultivo. Ainda não regastes, já quer escolher. Cuidado pra não colher engano. Assim estarás edificando sua casa na areia. Senhor, nos ensina a buscar o teu reino. Aqui nesta terra são tantas distrações, queremos tantas coisas, queremos que é do outro. Tem misericórdia de nós.
colher. Cuidado pra não colher engano, assim estarás edificando sua casa na areia. Senhor, nos ensina a buscar o teu reino. Aqui nesta terra são tantas distrações, queremos tantas coisas, queremos que é do outro. Tem misericórdia de nós, queremos tantas coisas, queremos que é do outro. Tem misericórdia de nós.